Em 1966, Chicago era um centro vibrante de esperança naquela cidade industrial. Mas sob o calor sufocante daquele verão, um silêncio pesado e sinistro pairava sobre o bairro residencial da Zona Sul. Era uma época de grandes sonhos, onde jovens de diversos lugares buscavam sua independência. Em um sobrado discreto, 8 enfermeiras estudantes compartilhavam o teto e a esperança de um futuro dedicado ao cuidado humano. Elas acreditavam sinceramente que as paredes daquela residência eram um refúgio seguro. A noite de 13 de julho começou com conversas casuais e o cansaço típico da rotina hospitalar. Mal sabiam elas que aquela tranquilidade doméstica seria estilhaçada de forma cruel no final daquela noite. Corazon Amural era uma dessas jovens promissoras em solo americano. Vinda das Filipinas, ela trazia consigo a determinação de vencer em uma terra estrangeira e desconhecida. O ambiente no sobrado era de pura camaradagem. Elas trocavam experiências sobre o turno, riam de pequenos incidentes e planejavam o amanhã. O calor daquela noite era opressor, forçando-as a manter as janelas abertas na esperança vã de uma brisa rara. A atmosfera era de paz absoluta, um contraste gritante com a tempestade humana que estava prestes a bater à porta. Elas eram vulneráveis e generosas, unidas por laços de amizade e pela nobreza da profissão que escolheram seguir com paixão e vigor. Por volta das 23 horas, batidas secas na porta cortaram o silêncio naquele instante fatídico. Não era um horário comum para visitas, mas a inocência da época não permitia que previssem o horror iminente. Quando a porta se abriu, a figura sombria de Richard Speck se materializou. Ele não era um monstro de aparência óbvia, mas seus olhos carregavam uma instabilidade perturbadora e profunda. Speck portava uma pistola e uma faca afiada, ferramentas de um terror que as jovens jamais haviam experimentado. Sua entrada foi abrupta e violenta, transformando instantaneamente o lar em uma prisão de incertezas e agonia, onde cada segundo parecia durar uma eternidade absoluta e dolorosa para todas. Richard Speck tentou acalmar os ânimos com uma mentira fria e calculada naquele recinto fechado. Ele afirmava que não tinha a intenção de ferir ninguém ali. Sua voz dizia que precisava apenas de dinheiro para financiar sua viagem até Nova Orleans. Ele queria desesperadamente que elas acreditassem que eram apenas obstáculos temporários em sua rota de fuga. Essa falsa sensação de segurança foi uma tática psicológica poderosa. As enfermeiras, em estado de choque, agarraram-se à única esperança de que a cooperação total evitaria o derramamento de sangue. Speck pedia o dinheiro com urgência maníaca, revirando bolsas e gavetas enquanto mantinha o controle absoluto sobre o grupo aterrorizado e indefeso que o observava. A contenção física começou de forma lenta e metódica naquela atmosfera densa. Usando lençóis rasgados da própria residência, Speck passou a amarrar as mãos das mulheres com nós apertados. O toque do tecido áspero contra a pele era o prelúdio físico da violência indescritível que estava por vir. Ele as organizou meticulosamente dentro do quarto, tratando-as como meros objetos que precisavam ser neutralizados. Corazon observava cada movimento dele, sentindo o coração bater forte, tentando decifrar as reais intenções por trás daquele olhar sombrio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. O medo era quase palpável no ar pesado que as envolvia. O tom daquela noite terrível mudou drasticamente quando Speck decidiu que era hora de agir naquela escuridão. Ele se aproximou de uma das enfermeiras e indicou que ela deveria acompanhá-lo para fora do quarto. Até aquele momento, ele mantinha a fachada de um criminoso comum. Mas ao cruzar o batente da porta com a primeira vítima, sua voz sofreu uma mutação arrepiante.
O tom calmo deu lugar a um sussurro predatório e sombrio. O silêncio que se seguiu no corredor foi mais aterrorizante do que qualquer grito desesperado. As que ficaram para trás perceberam que as cordas em seus pulsos eram o início de um pesadelo que não teria mais volta para nenhuma delas. A porta se fechou com um clique metálico pesado, e o som dos passos de Richard Speck no corredor tornou-se o metrônomo daquela noite. Dentro do quarto, o ar parecia um vácuo. As enfermeiras, com os pulsos marcados pelo aperto dos lençóis, evitavam falar alto para não atrair a fúria do invasor, mas seus olhos gritavam em silêncio. Naquela penumbra, uma comunicação visceral surgiu entre elas. Eram olhares que pediam desculpas e buscavam conforto enquanto tentavam decifrar a natureza sombria do mal que entrara em suas vidas. A dinâmica de poder havia mudado. Elas não eram mais estudantes em seu santuário, eram presas aguardando o predador. Corazon Amural sentia o suor frio escorrer. Seu instinto, forjado pela distância e pela rigidez da profissão, começou a trabalhar freneticamente. Ao redor, as outras enfermeiras pareciam paralisadas pelo choque, mas Corazon mantinha o foco aguçado no comportamento errático de Richard Speck. Ela percebia a discrepância entre suas palavras e a força em seus gestos. Cada vez que o assoalho rangia fora, o coração de Corazon saltava, mas ela forçava a mente a permanecer lúcida. Ela sabia que a passividade total seria o caminho para o fim, e essa percepção começou a separar sua consciência do terror que dominava o recinto. A separação metódica continuou de forma cruel. Richard Speck retornava ao quarto com uma calma gelada que desafiava a lógica da sanidade. Ele não gritava, apenas apontava. Com um pretexto mentiroso de que não queria confusão e que precisava organizar a saída de todas para evitar a polícia, ele levava a próxima vítima. Uma a uma, as jovens eram retiradas daquele refúgio sob a promessa de que seriam apenas trancadas em outro cômodo da casa. O impacto emocional dessa tática era devastador. Para quem ficava, a esperança era alimentada pela mentira de que as colegas estavam seguras, mas o silêncio que vinha dos outros cômodos começava a contar uma história bem diferente. O que elas deixavam de ouvir era o que mais as aterrorizava. Não havia som de porta se abrindo para a rua, nem o som de um carro ou burburinho de vozes que indicassem que as amigas estavam apenas contidas em segurança. Havia apenas o vazio. O tempo passava de forma distorcida, onde minutos pareciam horas de agonia. A percepção do perigo real tornou-se uma certeza quando a próxima enfermeira foi levada, e nenhuma delas retornou para dar sinal de vida ou esperança. A mentira sobre o dinheiro para Nova Orleans desmoronou na mente de Corazon, dando lugar à compreensão de que Speck não tinha a menor intenção de deixar testemunha viva para trás. A tensão dentro do quarto atingiu um nível insuportável. Cada vez que Speck cruzava o batente da porta, sua sombra se projetava na parede como uma sentença de morte. As jovens que restavam tentavam se encolher, buscando tornar-se invisíveis aos olhos daquele homem cruel que exalava um cheiro acre de embriaguez tóxica e maldade. Corazon notou que o estado dele, misturado ao frenesi do que fazia nos outros quartos, começava a afetar sua atenção. Ele parecia mais desorientado. Seus movimentos tornavam-se bruscos e sua contagem das vítimas parecia falhar. Foi nesse momento de observação que uma oportunidade física se apresentou diante dos olhos arregalados da enfermeira filipina. Corazon olhou para o espaço reduzido e escuro sob as camas beliche metálicas do quarto. Era um esconderijo óbvio em qualquer outra situação, mas na névoa de terror daquela noite, poderia ser sua única chance de sobrevivência. Ela sabia que precisava tomar uma decisão desesperada antes que chegasse a sua vez de ser conduzida para a escuridão. O risco era total. Se Speck a encontrasse ali,
não haveria misericórdia. No entanto, esperar ser a próxima na fila do matadouro já não era mais uma opção aceitável para seu espírito valente. Enquanto o assassino se afastava mais uma vez com outra de suas colegas, Corazon preparou-se fisicamente para o movimento que mudaria o curso daquela noite e de sua própria existência em meio ao caos absoluto da morte. No quarto mergulhado em sombras densas e sufocantes, o momento de agir chegou com a urgência de um último suspiro. Aproveitando os segundos preciosos em que Richard Speck arrastava mais uma de suas vítimas para o corredor, Corazon Amural moveu-se com a agilidade desesperada de quem luta contra a própria extinção. O corpo dela, tenso e trêmulo, deslizou para o espaço exíguo e empoeirado sob uma das camas beliche metálicas. O metal frio da estrutura e o cheiro de mofo do assoalho tornaram-se seu novo e minúsculo mundo. Ali, comprimida contra o chão de madeira dura, ela tentava fundir-se à escuridão total, enquanto seus pulmões imploravam por um oxigênio que parecia ter fugido daquele sobrado amaldiçoado de Chicago. Cada fibra de seu ser gritava para que ela não fizesse o menor ruído, transformando sua existência em puro instinto de preservação. O horror que se seguiu não era mais visual, mas sim sonoro, visceral e profundamente traumático. Do seu esconderijo claustrofóbico, Corazon ouvia o que nenhum ser humano deveria jamais escutar. Sons de luta abafados vinham dos quartos vizinhos, seguidos pelo baque seco de corpos sendo jogados contra as paredes e o silêncio súbito que carregava um peso insuportável e definitivo. Cada ruído era uma facada na alma da sobrevivente que cerrava os dentes para não permitir que um soluço escapasse. Ela ouvia os passos pesados e arrastados de Speck, que agora não se preocupava mais em manter a fachada de um simples ladrão em busca de dinheiro. O predador havia se revelado por completo em sua face mais sádica, e o som de sua respiração ofegante misturava-se ao tilintar metálico da faca e ao estalo seco da pistola que ele carregava como cetros de seu reino de terror momentâneo. Richard Speck, mergulhado em um frenesi alimentado pelo álcool e por uma psicopatia latente e explosiva, começou a perder a noção da realidade e da contagem das mulheres. Para ele, as enfermeiras haviam se tornado borrões de medo e carne em sua mente distorcida pelo ódio. O estado de embriaguez, que antes o tornava errático e imprevisível, agora o mergulhava em um esquecimento providencial para Corazon. Ele entrava e saía do quarto principal com uma calma gelada, seus olhos turvos e injetados, passando pelas camas desarrumadas, sem registrar que o número de presas restantes não batia com o grupo inicial que ele havia rendido horas antes. Esse erro fatal do assassino foi a única fresta de luz na escuridão total para a jovem enfermeira filipina, que permanecia imóvel, quase sem respirar, sentindo as gotas de suor frio escorrerem por sua testa e se misturarem à poeira do chão. A claustrofobia sob o beliche era opressiva. Horas intermináveis se passaram em uma paralisia forçada, onde o menor movimento de um músculo ou o estalar de uma articulação poderia significar uma sentença de morte imediata. Corazon via apenas os pés do monstro, através do vão estreito entre o lençol e o piso. Eram botas sujas e gastas que caminhavam de um lado para o outro, parando ocasionalmente diante das camas com uma hesitação que fazia o sangue dela congelar. Ela conseguia sentir a vibração do assoalho sob seu peito a cada passo pesado que ele dava. A visão limitada daqueles pés era aterrorizante. Eles representavam a presença constante do carrasco que, a poucos centímetros de distância, decidia o destino de suas colegas com uma crueldade desprovida de qualquer vestígio de humanidade ou remorso. A natureza de Speck revelava-se em cada gesto brutal que Corazon percebia do seu esconderijo.
Ele não buscava apenas eliminar as testemunhas de seu crime. Ele extraía um prazer doentio do terror absoluto que infligia a cada uma delas. A sobrevivente percebia, pelos fragmentos de sons abafados e pela forma como ele retornava ao quarto com as roupas cada vez mais desalinhadas, que o tratamento dado a cada vítima era meticulosamente brutal. Ele as tratava como meros objetos descartáveis, em uma exibição de poder e desprezo que desafiava qualquer compreensão lógica. A mente de Corazon trabalhava em um ritmo frenético e agonizante, tentando não sucumbir ao desespero completo ao imaginar o destino final de suas amigas, enquanto o cheiro metálico de sangue começava a se misturar ao odor acre de cigarro e suor que emanava do corpo do agressor. O ápice do terror psicológico aconteceu quando o silêncio voltou a reinar no quarto. Mas Speck não saiu para o corredor. Em vez disso, o som de seus passos tornou-se mais lento, mais deliberado, como se ele estivesse procurando por algo que sentia estar faltando. Ele caminhou lentamente em direção à cama, sob a qual Corazon estava escondida. O rangido da madeira e das molas metálicas logo acima de sua cabeça soou como um trovão em meio ao vácuo. Ela viu as botas pararem exatamente ao lado de seu esconderijo, a poucos centímetros de seu rosto. O coração de Corazon, em um ato involuntário de traição biológica, começou a bater com tanta força contra suas costelas que ela teve a certeza absoluta de que o assassino conseguiria ouvir o som da vida pulsando sob o móvel. O tempo pareceu congelar em uma agonia infinita, enquanto a mão de Richard Speck descia lentamente em direção ao lençol que pendia da cama, roçando levemente o tecido, enquanto ele murmurava palavras incompreensíveis e carregadas de ódio. A mão de Richard Speck finalmente se afastou do lençol e o som de seus passos pesados começou a se distanciar, ecoando pelo corredor até que o rangido da porta da frente sinalizou sua partida definitiva. No entanto, para Corazon Amural, o silêncio que se seguiu não trouxe alívio imediato, mas sim uma forma nova e paralisante de terror absoluto. O tempo, que antes parecia correr em um frenesi de violência indescritível, agora se arrastava como um fardo insuportável sobre seus ombros. Sob a estrutura metálica do beliche, ela permaneceu petrificada por horas, que pareceram eternidades silenciosas. O medo de que aquilo fosse uma armadilha cruel, um jogo onde o predador esperava apenas que a presa revelasse sua posição para desferir o golpe final, mantinha seus músculos travados em uma rigidez dolorosa. Cada pequeno estalo da casa antiga, cada sussurro do vento de Chicago contra as janelas soava como a respiração pesada de um monstro oculto nas sombras. Somente quando os primeiros raios pálidos do amanhecer começaram a filtrar-se pelas frestas das cortinas, tingindo o quarto com uma claridade melancólica e gélida, é que Corazon encontrou forças para se mover. O processo de sair debaixo da cama foi lento e agonizante. Seu corpo estava dormente e a poeira sufocante parecia querer mantê-la enterrada ali para sempre. Ao emergir finalmente para o centro do quarto, a realidade do que havia ocorrido atingiu-a com a força devastadora de um impacto físico. O cenário diante de seus olhos era algo que nenhuma mente humana deveria ser forçada a processar. O sobrado, que antes era um refúgio de sonhos e dedicação à medicina, havia se transformado em um matadouro silencioso e sombrio. O cheiro de ferro e morte impregnava o ar pesado, e a desordem deixada por Speck contava a história silenciosa de uma luta desigual e covarde. Corazon caminhou pelos cômodos como uma alma penada atravessando um pesadelo tangível e cruel. Ela viu suas colegas, jovens que compartilhavam risos e planos apenas algumas horas antes, espalhadas pela residência em poses que denunciavam a brutalidade final de seus momentos. A visão das roupas brancas de enfermagem, agora manchadas de um vermelho profundo e irreversível,
Era um contraste insuportável com a pureza da vocação que todas abraçavam com tanto fervor. As cordas improvisadas de lençóis rasgados ainda pendiam de alguns pulsos, testemunhas mudas da contenção metódica que precedeu o massacre sem sentido. Em meio ao choque traumático, Corazon lutava para manter a sanidade mínima, sentindo que o próprio chão sob seus pés estava saturado pela agonia de suas amigas. Movida por um instinto de sobrevivência que agora se transformava em um grito desesperado por justiça, ela conseguiu finalmente desvencilhar-se das amarras que ainda restringiam seus movimentos. Seus dedos tremiam violentamente enquanto ela buscava desesperadamente uma saída daquela redoma de horror indescritível. Ao alcançar a sacada do sobrado, o ar fresco da manhã chocou-se contra seu rosto, mas não trouxe pureza, trouxe apenas a urgência do pânico acumulado. Corazon agarrou-se ao parapeito frio e, com toda a força que restava em seus pulmões exaustos, começou a gritar para o mundo lá fora. Seus gritos cortaram o silêncio matinal do bairro residencial, despertando vizinhos e anunciando que o mal havia passado por ali. Ela gritava por socorro, pelas amigas que não podiam mais falar e por uma proteção que parecia ter falhado em cada nível naquela noite. A chegada da polícia de Chicago foi rápida, mas nada poderia ter preparado os oficiais veteranos para o que encontrariam dentro daquela casa na Zona Sul. Homens endurecidos por décadas lidando com o crime urbano mais violento empalideceram e desviaram o olhar ao cruzar o limiar da residência das enfermeiras. O que viram não era apenas uma cena de crime brutal, mas a manifestação física de uma perversidade pura e sem limites humanos. Enquanto os oficiais percorriam os corredores, documentando a tragédia absoluta, Corazon fornecia detalhes cruciais. Ela descreveu o homem que trouxe a escuridão eterna. Entre os detalhes físicos, revelou finalmente a marca da infâmia gravada na pele do agressor. Eram 4 palavras tatuadas no braço do monstro. Uma frase que servia como um manifesto terrível de sua natureza sádica, impiedosa e perversa. Born to raise hell. A sobrevivente havia dado à lei a chave fundamental para localizar e capturar o demônio que caminhava livre pelas ruas escuras da cidade de Chicago, Illinois, naquela manhã sangrenta. A notícia do massacre se espalhou por Chicago como um incêndio em uma floresta seca, transformando o calor abafado daquele verão de 1966 em um frio gélido de medo coletivo. O retrato falado de Richard Speck, construído a partir da memória precisa e traumática de Corazon Amaral, estava em todas as primeiras páginas dos jornais e em todos os boletins de rádio. A cidade, antes vibrante e cheia de vida noturna, fechou suas portas e janelas em um silêncio fúnebre. O pânico era palpável em cada esquina, em cada beco escuro da Zona Sul. A caçada humana que se seguiu foi uma das mais intensas e desesperadas da história dos Estados Unidos, com centenas de policiais vasculhando pensões, bares imundos e abrigos de indigentes, enquanto a população civil vivia sob a sombra constante de um predador que parecia ter evaporado no ar pesado da metrópole. Enquanto a polícia de Chicago montava guarda em hospitais e rodoviárias, o homem que havia dilacerado a paz de 8 famílias estava escondido em uma pensão barata e decadente no centro da cidade, cercado por garrafas vazias e pelo próprio fracasso. Richard Speck, no entanto, não era o mestre do crime organizado que muitos imaginavam. Ele era um homem à deriva, atormentado pelo seu próprio niilismo destrutivo. Em um ato de desespero irônico, ele tentou tirar a própria vida, cortando os pulsos em um quarto imundo onde o cheiro de mofo se misturava ao de sangue. Quando foi levado às pressas para o hospital Cook County como um indigente sem nome, o destino finalmente decidiu cobrar sua conta. Foi um jovem médico de plantão, atento e profundamente ciente da tragédia nacional,
quem notou algo sob a crosta de sangue e sujeira no braço do paciente. Ao limpar a pele com cuidado cirúrgico, as 4 palavras surgiram como uma confissão indelével: Born to Raise Hell. Naquele instante, o anonimato de Speck terminou de forma definitiva e o monstro que aterrorizava Chicago foi finalmente acorrentado ao sistema de justiça. O confronto final não ocorreu em um beco escuro, mas sob as luzes severas e impessoais de um tribunal. O julgamento tornou-se o epicentro da atenção mundial, e o peso de todo o caso recaiu sobre os ombros miúdos e resilientes de Corazon Amural. O desenvolvimento emocional da jovem enfermeira durante as sessões foi algo que tocou a alma de todos os presentes naquela sala lotada. Ela não era mais apenas a sobrevivente que se escondia sob uma cama beliche. Ela havia se tornado a guardiã da memória e a voz da justiça para suas 8 colegas silenciadas. O momento em que ela teve que se levantar diante de uma plateia silenciosa, caminhar em direção ao banco dos réus e apontar o dedo diretamente para Richard Speck foi carregado de uma tensão quase insuportável. Speck permanecia lá, com um olhar vazio, desdenhoso e profundamente perturbador, mas os olhos de Corazon brilhavam com uma coragem inquebrável que desmentia qualquer fragilidade física. A defesa de Speck tentou desesperadamente encontrar uma saída técnica para o horror absoluto que ele havia desencadeado naquela noite de verão. Seus advogados levantaram teorias complexas sobre insanidade mental e, em um dos episódios mais controversos da história jurídica daquela década, tentaram alegar que Speck possuía uma anomalia genética específica, o cromossomo XY, que supostamente o predispunha biologicamente à violência extrema e incontrolável. O debate científico e legal gerou uma incerteza angustiante sobre o veredito final, enquanto o júri processava as descrições gráficas e os depoimentos excruciantes de Corazon. No entanto, a brutalidade metódica e consciente do crime falava muito mais alto do que qualquer teoria genética ou psiquiátrica. A justiça foi implacável e necessária. Richard Speck foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à morte, uma sentença que, anos depois, seria convertida em múltiplas penas de prisão perpétua, devido a mudanças profundas na legislação penal do país. Contudo, o encerramento do processo legal não trouxe o alívio imediato ou a paz esperada pelas famílias. Revelações perturbadoras, vindas de trás das grades, começaram a surgir com o passar dos anos, pintando um retrato ainda mais sombrio do homem que Chicago tanto odiava. Em gravações clandestinas realizadas dentro da penitenciária, Richard Speck demonstrava uma ausência total e absoluta de remorso que chocava até os investigadores mais cínicos. Ele falava das mortes com uma indiferença gélida, por vezes até com um prazer sádico revivido em seus olhos opacos, deixando claro que o arrependimento nunca encontraria morada em seu peito de pedra. O monstro que Corazon havia identificado com tanta precisão não estava apenas preso, ele estava orgulhoso do rastro de dor que havia deixado para trás, e essa maldade latente continuava a ecoar nos corredores frios da prisão. Aquelas horas de trevas no sobrado da zona sul de Chicago não terminaram quando o sol nasceu, ou quando o veredito foi lido no tribunal. O crime de 1966 deixou cicatrizes profundas na infraestrutura e na alma da cidade, alterando para sempre a percepção de segurança em espaços que antes eram considerados santuários. Antes daquela noite fatídica, era comum que residências estudantis e dormitórios de hospitais mantivessem uma atmosfera de confiança comunitária, com portas destrancadas. O massacre de Richard Speck forçou uma revisão drástica dos protocolos de segurança em todo o país. Grades foram instaladas, sistemas de monitoramento tornaram-se obrigatórios, e a liberdade ingênua de uma era
foi substituída por uma cautela institucionalizada. Chicago aprendeu, da maneira mais cruel possível, que o mal não batia apenas à porta de estranhos, mas podia entrar sorrateiramente em lares cheios de vida e esperança. No entanto, o verdadeiro legado desse trauma não reside apenas em trincas ou regulamentos, mas na memória das 8 vidas que foram silenciadas de forma tão prematura e violenta. É imperativo recordar que elas não eram apenas estatísticas de um processo, mas mulheres vibrantes com nomes, famílias e aspirações profundas. Gloria Davey, Patricia Matuzek, Nina Jo Schmale, Pamela Wilkening, Suzanne Farris, Marianne Jordan, Merlita Gargulo e Valentina Passion eram jovens que escolheram a nobre missão de cuidar do próximo. Seus sonhos de curar doentes, de construir famílias e de transformar o mundo através da medicina foram interrompidos por um frenesi de ódio irracional. Cada uma delas carregava consigo a luz de uma carreira promissora que nunca chegou ao seu ápice. Hoje, memoriais silenciosos e bolsas de estudo em seus nomes tentam, de alguma forma, preencher o vazio deixado naquela madrugada de julho, garantindo que o brilho de suas existências não seja totalmente ofuscado pela sombra do homem que tentou apagá-las da história. No centro dessa narrativa de dor e justiça, ergue-se a figura inquebrável de Corazon Amural. Após o julgamento, muitos esperariam que ela se retirasse para o anonimato das sombras, consumida pelo trauma de ter sido a única a testemunhar o horror sob a cama. Contudo, Corazon escolheu um caminho diferente, guiado pela mesma resiliência que a manteve imóvel e em silêncio enquanto a morte caminhava a poucos centímetros dela. Ela se recusou a ser definida apenas como uma vítima ou um efeito colateral da maldade de Speck. Com uma força interior que desafiava a lógica do sofrimento, Corazon continuou sua jornada na enfermagem. Ela honrou a memória de suas colegas ao exercer com dedicação a profissão que todas compartilhavam, transformando sua própria sobrevivência em um ato contínuo de serviço à humanidade. Sua vida tornou-se um testamento vivo de que o espírito humano possui reservas de coragem que nem mesmo o mais sádico dos predadores consegue destruir. Ao analisarmos a trajetória de Richard Speck, confrontamo-nos com a face mais árida do niilismo. Ele representava o caos puro, um homem cujo único impacto duradouro no mundo foi a destruição. Enquanto ele definhava em sua cela, vangloriando-se de crimes que nunca conseguiu justificar, a sociedade era forçada a refletir sobre a natureza da predação social. O contraste entre a sua vida estéril e a vitalidade das enfermeiras serve como um lembrete sombrio da fragilidade da paz. No entanto, a história de Chicago em 1966 não é apenas um conto sobre a maldade de um homem, mas sobre a capacidade de uma comunidade se reerguer e de uma mulher carregar o peso da verdade contra todas as probabilidades. O fechamento dramático desse capítulo sangrento revela uma ironia poderosa. Embora Speck tenha tentado silenciar 9 vozes naquela noite, o eco da única que restou foi suficientemente forte para derrubar seu império de medo. A voz de Corazon Amural garantiu que a justiça não fosse apenas uma palavra em um papel, mas uma realidade que ecoaria através das décadas. 8 enfermeiras partiram para a eternidade, mas a verdade permaneceu protegida por uma coragem que não se dobrou diante da faca. Fica a pergunta que paira sobre cada relato de sobrevivência. Diante do impensável e do terror absoluto, onde cada um de nós encontraria a força para não apenas sobreviver, mas para sermos a luz que finalmente expulsa a escuridão.